Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom ter você conosco aqui na TV Kefas, a TV do Bom Pastor. E que bom ter você também acompanhando o nosso programa Fé Católica. Este espaço que a gente dedica para conversar, para dialogar, para rezar sobre todas as questões que dizem respeito à nossa fé. As questões doutrinárias, as questões pastorais, as questões sociais que também têm a ver com a nossa fé. Esta semana nós estamos conversando sobre o documento da Justiça Climática que os bispos de toda a parte sul do mundo escreveram e que enviaram para a COP30 que vai acontecer em novembro aqui no Brasil no final do ano. No programa de ontem a gente falava sobre a financeirização da natureza. O que é isso? Esta ideia de financeirização da natureza é aquela lógica que transforma todos os elementos da criação, como florestas, rios, o clima, em ativos financeiros. O que é ativos financeiros? Em mercadoria, em coisas que podem ser negociadas, compradas e vendidas. Como se esses bens, esses dons que Deus nos deu, fossem serviços ecossistêmicos, ou seja, mercadorias dentro da fonte, da lógica do lucro. Se o ar pode ser vendido, eu vou dar um jeito de captar o ar para vendê-lo. Se os recursos que estão no mais profundo dos oceanos podem ser vendidos por preços exorbitantes, eu vou dar um jeito de recolher esses recursos para vendê-los, sempre nessa ótica do ganhar mais e mais dinheiro. E nós que cremos, não podemos pensar somente com a lógica do lucro. Nós temos que pensar também a partir do paradigma do dom, do bem, né? Tudo isso Deus nos deu como bens, como dons. E não meramente coisas para serem negociadas. São bens que favorecem a vida e que devem favorecer a vida de todos e todas que habitam este planeta. E quando eu falo todos e todas, não estou me referindo somente às pessoas. Todos e todos os animais, todos e todas os ecossistemas que existem nesse planeta, todos eles têm direito à vida, tal como cada homem e cada mulher que aqui habitam. Nós não podemos ver a nossa casa comum como se ela fosse meramente um objeto que eu posso negociar para ganhar mais e mais dinheiro. Nós temos que redespertar em nós aquela capacidade da gratuidade das coisas, de perceber os elementos da natureza, toda a riqueza que Deus colocou neste planeta, também como elementos gratuitos de favorecer a vida. Não necessariamente coisas a virarem mercadorias. O documento Justiça Climática ainda vem também apresentar as advertências urgentes diante do colapso climático que está para acontecer. Os cientistas são praticamente unânimes em dizer que nós estamos caminhando para um colapso climático. E nós já sabemos quem é que sempre paga a conta mais alta quando acontece qualquer desastre ambiental, qualquer crime ambiental. Nós somos testemunhas disso. São sempre os mais pobres que pagam a fatura mais alta. A realização da COP30, de 10 a 21 de novembro, lá em Belém do Pará, vai ocorrer num momento gravíssimo para o nosso planeta e para todos os seres vivos. Como eu dizia ontem, não só para o ser humano, mas para todos os seres vivos. Os indicadores ambientais mostram que nós estamos nos aproximando rapidamente de um colapso climático. Vejamos alguns dados. Em 2024, nós sofremos um aquecimento médio global
ou seja, do planeta, e um aquecimento superficial, terrestre e marítimo, combinados, de 1,55 graus Celsius, acima do chamado período industrial, que foi do ano 1850 até o ano 1900. A gente pode achar que isso é pouco, mas trata-se de um aquecimento sem precedentes na história das civilizações humanas. No ano de 2022, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que a gente chama de IPCC, ele admitiu a magnitude e a extensão dos impactos das mudanças climáticas são maiores do que o estimado em avaliações anteriores. O que é que isso quer dizer? Que se as expectativas ou as prospectivas era de que o planeta aquecesse, por exemplo, 0,5 graus até 2050, isso está acontecendo muito antes. Que a desertificação, por exemplo, vamos imaginar, de um pedaço da Amazônia, fosse acontecer lá para 2045, ela já está sendo antecipada. Ou seja, o ritmo do colapso climático está mais acelerado do que nós estamos dando conta de mudar o nosso modo de agir ou de pensar soluções. No ano de 2023, o IPCC afirmou que quanto maior a magnitude e mais duradoura a sucessão desse aquecimento excessivo, mais expostos estarão os ecossistemas e as sociedades a mudanças maiores e mais generalizadas nos fatores de impacto climático, o que aumentará os riscos para muitos sistemas naturais e humanos. Quanto mais o planeta aquecer, mais dificuldades tanto os ecossistemas marinhos, terrestres e também o gênero humano irão sofrer. Em comparação com trajetórias sem aquecimento excessivo, as sociedades enfrentarão maiores riscos para as infraestruturas, assentamentos costeiros de baixa altitude e meios de vida associados. Milhões de pessoas ao redor do mundo já sofrem com essas mudanças climáticas, especialmente nos lugares mais áridos do planeta. A estimativa recente é de que cerca de 500 milhões de pessoas vivem em áreas que sofreram desertificação recente, ou seja, entre os anos de 1980 até o ano 2000, houve uma grande desertificação onde 500 milhões de pessoas no planeta vivem. E que as pessoas que vivem nessas áreas já degradadas ou desertificadas são cada vez mais afetadas pelas mudanças climáticas. E geralmente quem é que mora nessas áreas? Pessoas mais pobres, pessoas sem recursos para recomeçar sempre. Se nós não mudarmos o nosso estilo de viver para aquilo que o Papa Francisco chamou de sobriedade feliz, nós passaremos os próximos dezenas e centenas de anos sempre recomeçando. A gente constrói, vem uma catástrofe climática, destrói tudo. A gente reconstrói, vem outra catástrofe climática e a gente tem que reconstruir tudo novamente. Então nós precisamos repensar o nosso modo de olhar para o planeta, o nosso modo de sentir o planeta e o nosso modo de agir diante do planeta. Nós precisamos voltar ao Gênesis capítulo 2, onde Deus fala: cultivem e guardem esse jardim. Vamos terminar o nosso programa de hoje. Amanhã a gente continua a falar sobre esse documento. Deixo a você o desejo de graça e paz e de uma noite abençoada.